Amém, queridos? Glória a Deus. Que maravilha, querido. Festa bonita, abençoada. Eu convido os irmãos a permanecer em pé. Vamos orar, querido. Vamos trazer aqui uma palavra do Senhor. Feche seus olhos. Tenho certeza que você hoje veio naquela expectativa de que, Senhor, fala comigo. E nós, muitas vezes, oramos e nem sequer temos tempo de esperar a resposta do Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Ser conosco, fala conosco nessa noite. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos. Quero que você abra aí no seu cantinho mesmo. Se quiser acompanhar nessa leitura, é o Salmo de número 23. Muito conhecido esse salmo, e a gente tem ouvido ele em diversas circunstâncias da nossa vida. Desde que quando a gente nasce, até quando o cidadão está se despedindo, esse salmo ele é anunciado. E nós vamos ler o versículo de número 1, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, queridos? E é sobre esse salmo que nós vamos falar um pouquinho hoje. Esse salmo que muitas vezes a gente tá na porta da loja, na porta da nossa casa, ele está na nossa Bíblia bem aberta, assim, na entrada da casa, alguém chega, está lá bem exposto. E é um salmo muito expressivo para nossas vidas. Hoje a gente comemora mesmo no Brasil o Dia do Pastor. E eu não sei se a palavra exata é comemoração, por conta de tantas dificuldades, tantos obstáculos que esses homens e mulheres de Deus que estão por aí. O Brasil é um país continental, querido. Mais de 5.000 cidades. Um país gigante. Muito grande. E hoje, nesse exato momento, eu tenho certeza que milhares de pastores estão com suas igrejas e muitos locais sequer têm luz elétrica, sequer têm um ar-condicionado, sequer têm os recursos que nós temos hoje na capital. Homens que deixaram para trás, renunciaram vaidade, renunciaram suas próprias vidas e estão em lugares muito distantes, levando esse evangelho a homens e mulheres ainda não alcançados. Homens que pagam um preço muito alto. E às vezes as pessoas que estão do outro lado, elas não sabem quanto é difícil anunciar o evangelho nesses interiores aí da Amazônia. As dificuldades são muito grandes. Nós, semana passada, ouvimos Paulo, o apóstolo, falando que ele, por muitas vezes, passou fome, passou frio, passou dificuldades, foi açoitado, foi apedrejado, foi desprezado por muitos, mas ele não deixou a peteca cair. Levou a palavra que tinha que ser anunciada. Da mesma forma, esses guerreiros, missionários, vocacionados, pastores, que se encontram aí nos interiores do Amazonas,
levando esse evangelho a muitas famílias, querido. Às vezes uma comunidade, o pastor, ele tem que remar aí no braço, 4, 5 horas de remo para chegar numa comunidade. Quem é do interior, quem conhece a vida do interior, sabe do que eu estou falando. E muitas vezes também, apesar de que a Amazônia é rica em alimentação, em peixes, mas por conta de muitos bloqueios ambientais, econômicos e outros bloqueios, muitas vezes falta, querido, alimento na mesa de muita gente aí no interior da Amazônia. O camarada quer plantar, ele não pode porque é proibido plantar. O IBAMA proíbe que você desmate uma certa quantidade. Ele quer caçar, também ele é proibido porque não tem munição, não tem espingarda e ele é privado de caçar. Ele quer pescar, ele é bloqueado também porque tem o defeso do peixe, ele não pode fazer aquela pescaria. Então, ele passa fome, ele passa necessidade. As ONGs aí, elas não estão preocupadas com o ribeirinho, com esse homem que está sofrendo no campo, não. A galera está preocupada muito com o meio ambiente, eu também estou. Mas nós não podemos fechar os olhos e deixar que homens e mulheres morram de fome no interior por conta do meio ambiente. Isso não é possível, querido. Não é humano. Então a gente observa a vida do pastor. No campo missionário é muito difícil. Pessoas que estão no interior, muitas vezes, com a escassez de um medicamento. Quem é que está ali naquela comunidade é o pastor. E o pastor vai dar remada, queridos. E é 4, 5, 6 horas de remo para ele chegar numa comunidade, numa canoa, muitas vezes levando uma criança ali, levando um senhor de idade, uma senhora de idade, uma mulher gestante, para que receba os primeiros atendimentos. Essa atividade ela é feita pelo pastor. Tem ninguém que vai financiar isso aí lá, não vai, o governo não vai financiar nenhum tipo de trabalho que faça isso dentro de uma comunidade, não. Mas hoje, França, existe tantos recursos tecnológicos, a internet ainda é um sonho muito distante para muita gente que está nesses rincões da Amazônia. É só um sonho, nem a luz elétrica tem lá, e quanto mais a internet. Quem faz esse trabalho é o pastor, é o missionário, é a missionária. É ele que dá uma força, que leva uma ajuda, que compartilha com aquela comunidade. Comunidade, às vezes, não tem sequer um professor para dar aula para as crianças. Quem faz esse trabalho é o missionário, é a missionária, é o pastor, é aquele povo que está ali. Então, esse vocacionado por Deus, esse sim, ele merece ser homenageado. É um guerreiro, é um verdadeiro guerreiro nas selvas da Amazônia. Porque o povo que está fora, ele acha que aqui tem floresta, aqui tem selva. Existe uma diferença muito grande entre floresta e selva. Floresta você caminha, selva não dá para caminhar dentro da selva. Então esse pastor, ele verdadeiramente precisa de um olhar mais carinhoso, precisa de nossas orações. E hoje nós incentivamos você a orar por esses homens, por essas mulheres que estão aí nos rincões da Amazônia, pregando o Evangelho. Esses são os verdadeiros guerreiros da fé. Renunciaram sua vida na cidade. Poderiam muito bem estar aqui. Não vou sair da cidade, eu vou ficar por aqui. Mas eles estão lá. Alguém tem que fazer esse trabalho de campo. E são eles que fazem esse trabalho e fazem bem feito, querido. E nós devemos orar todos os dias por esses varões vocacionados que Deus colocou nesses locais. Eu sei que existe muito joio no meio do trigo, mas isso a gente vai deixar para o Senhor Jesus resolver essa parada. Que nós precisamos orar por eles.
Orar para que cada dia mais o Senhor envie ceifeiros para essa seara que está branca, está pedindo para ser colhida. E quem sabe um de nós não poderia ser esse vocacionado que o Senhor está preparando para essa empreitada, para essa jornada missionária. Quem sabe esse fogo não arde no nosso coração. Também você diga, pastor, eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho. Talvez eu não tive ainda oportunidade, mas a oportunidade está aí, querido. O trabalho é muito grande, a colheita ela é muito grande. Então esses homens, eles merecem ser valorizados. Isso nós estamos falando apenas da Amazônia. Se nós formos colocar a quantidade de pastores que são espancados, humilhados, são mortos em alguns países onde eles não comungam da mesma fé que a nossa, é muito grande. Se nós pararmos para olhar as estatísticas de algumas instituições que promovem o evangelismo fora do nosso país, você vai ver muito sofrimento. Homens também que deixaram aqui a sua vida no Brasil, deixaram sua família e se propuseram a servir o Senhor, pagar esse preço, oferecer os seus corpos como sacrifício vivo. Isso é oferecer os corpos como sacrifício vivo, levando o evangelho a um povo muito distante, muito longe, quem sabe na China, em alguns países da África, tem esses valorosos ali levando essa palavra. E nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar e pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia desse povo que está lá sofrendo, na luta, e renunciaram à sua zona de conforto aqui para estar no campo de batalha. Isso é inestimável, querido. Isso é um milagre de Deus. Servir o Senhor é um milagre de Deus. Que o homem, em sua sã consciência, ele não quer não. Ele não vai nem aí no bairro fazer o evangelismo. Quanto mais ir para as zonas de conflito. Não vai não. Ele fica na sua zona de conforto aqui. Para ele tá bom demais. Botou ali um negocinho ali para ele comer, um celular na mão, para ele tá tranquilo. E evangelismo, servir a Deus, ter amor pelo próximo, é muito mais do que isso, querido. Muito mais do que isso. E eu sempre digo, se você não pode servir ao Senhor pessoalmente, ajude essas instituições que estão enviando missionários. De alguma forma, ajude elas. São muitas instituições, a própria igreja envia missionários aí para o interior do Amazonas, e essa turma ali estão na luta. Qualquer hora dessa eu vou trazer um pastor que está no interior do Amazonas para ele dar uma palavra para vocês aí. Como funciona a vida no interior? É luta. Não tem feriado, não tem... o pastor vai dormir que está na hora... Não, é dia e noite. O cara liga de madrugada, ele tem que ir lá no ramal e buscar um irmão que está doente, leva para o hospital, o carro atola e pede ajuda de outro. E assim, querido, ele não tem tempo ruim. Quem está nessa trincheira de guerra não tem tempo ruim. Ele está ali para servir mesmo, para fazer a vontade do Senhor, levar o ídolo do Senhor e evangelizar. Então a nossa oração é por esse povo que está aí, esses vocacionados do Senhor, verdadeiros servos do Senhor que estão aí no campo missionário. Você visita esses homens aí no interior e você vê que a luta deles é muito grande. Você olha assim, são pessoas sofridas, pessoas batidas mesmo, mas que eles não estão ali correndo da obra, não. Estão ali e não abrem mão da obra. Difícil às vezes ele ir, mas depois que ele está lá, ele não quer voltar mais não.
já fica por ali mesmo, cria amor àquela terra. Eu tenho um amigo meu que foi para uma cidade do interior muito longe, aqui na Amazônia. E ele foi um dia desse, vai fazer 35 anos, ele está por lá. Não sai mais de lá. Ele era pernambucano, agora ele é paraense, mudou, se ambientou com o pessoal ali. Mas sofreu muito, querido, para poder conseguir estabilizar ali um trabalho missionário. E o evangelho não é fácil, não. Quem pensa que o evangelho é fácil, está enganado. Se você encontra uma pessoa que diz, olha, o evangelho é muito fácil, não, não é fácil. O evangelho é luta, dificuldade. Se alguém diz que o evangelho é fácil, é porque ele não viveu ainda o evangelho. Mas o evangelho é um milagre de Deus. É você olhar para você e dizer como foi que eu vim parar nessa situação aqui. Aí você vai entender o que é um processo de conversão. Não tem nada fácil, queridos, no evangelho. Jesus nunca escondeu isso da gente também. Nunca Jesus disse, olha, sigam-me os bons e serão os milionários. Não existe isso. Jesus disse o quê? Vocês serão acusados. Vão apanhar. Vão levar vocês, se possível, à prisão. Serão atribulados. Vão sofrer. Mas se vocês perseverarem até o fim, vocês serão salvos. Jesus nunca enganou ninguém. Se você ouvir alguém dizer, não, Jesus disse que ia dar um prêmio aqui pra gente e nós estamos aguardando aqui. A pedra está cantada, a falta... Não existe isso, querido. Nós precisamos fazer a diferença aqui na terra. Entender o que funciona aí. Esse salmo aqui é maravilhoso. Quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém bota na cabeça e diz, mas pastor, eu conheço pessoas que está faltando tudo. Olha só o que diz o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não diz que você vai ter isso de abundância, mas ele diz que tudo que você precisa, você vai ter. Se for para a sua subsistência, vai ter. Ter um ditado que diz, posso não ter tudo o que quero, mas tenho tudo que eu preciso. É isso que esse Salmo quer dizer. Não é que você vai ter celeiros acumulando, mas na hora da precisão vai aparecer. Você tem que pensar assim, o Senhor é meu pastor, e na hora que eu precisar, na hora do arroxo, isso vai aparecer. É isso que o Salmo quer dizer. O Senhor é meu pastor, e não vai me faltar absolutamente nada que eu precise. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não é maravilhoso? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O povo usa muito isso aqui para pregar quando o indivíduo está partindo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me por águas mansas, águas refrigeradas. Isso são promessas do Senhor para nós, querido. Asaf, o rei, ele reclamou para Deus que ele estava passando por dificuldade enquanto o ímpio prosperava. E o Senhor disse, Asaf, o ímpio não tem compromisso comigo, tu tens. O que eu tenho preparado para ti é muito grande em relação ao ímpio. Muitas vezes nós somos tentados a reclamar alguma coisa ao Senhor. Mas o que o Senhor tem preparado para nós, querido, Paulo vai dizer que mente algum é capaz de imaginar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração algum é capaz de sentir, ou mente é capaz de imaginar. Então, quando o salmista vai exaltar o Senhor, quando ele se coloca na condição de ovelha do Senhor, como ovelha no seu pastoreio, ele ali está reconhecendo a sua fragilidade humana. Ali ele está reconhecendo que ele realmente necessita do Senhor e que o Senhor supre a necessidade dele. Refrigera
a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Sabe, querido, como é bom quando você pode dizer: olha, eu tenho um Deus. E ainda que as injustiças elas possam se levantar contra mim, mas diante do Senhor, Ele vai fazer justiça por mim. Porque o meu Deus, Ele é muito grande diante da pequenez, da maldade do homem. Isso é maravilhoso, queridos. Promessas do Senhor para nossas vidas como essa são maravilhosas. Que bom se nós pudéssemos absorver essas palavras e enraizá-las em nossos corações. Que bom se nós pudéssemos entender profundamente essas palavras e que elas ficassem gravadas em nosso coração, para que no outro dia você não se pegasse pensando no desespero, ficasse desesperada. Tem gente que ele fica desesperado, ele se desespera, ele corre para tudo quanto é canto, ele se lembra: não, eu sou crente, eu tenho um Deus que Ele é maravilhoso. Eu tenho um Senhor, a Bíblia diz que Ele é meu pastor, e nada vai me faltar, absolutamente nada. Davi vai dizer: olha, o Senhor prepara um banquete diante dos meus adversários. Tem gente que lê isso aqui, querido, no sentido de: eu vou dar a volta por cima, pastor. Eu vou dar a volta por cima e Deus vai me exaltar diante dos meus inimigos, dos invejosos. Não tem nada a ver com isso não, amor. Tá tudo errado. Não tem nada a ver com isso aqui não. Prepara um banquete diante dos meus inimigos. Quem são os nossos inimigos, querido? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso irmão fofoqueiro, não é contra o que está perturbando, não é contra a carne, querido, mas contra hortes, potestades, seres que nós não conhecemos. É contra essas coisas que é a nossa luta. A nossa luta é contra o mal, contra a doença, contra a fome. É contra essas coisas que nós devemos lutar. Contra aquilo que tenta nos desestabilizar diante de Deus. Contra o nosso irmão, não. Nosso irmão é um carente da graça do Senhor, que precisa de quê? De oração. Por isso que Davi diz: prepara uma mesa diante dos meus inimigos, para que eles possam ver o quê? Que o Senhor é comigo. Unge a minha cabeça, derrama o bálsamo sobre a minha cabeça. E ele vai dizer: o meu cálice transborda. Transborda. Quem é o sacrifício, queridos? Imagina uma mesa. Imagina um banquete ali. Quem é o sacrificado ali? Nós, queridos. Nós somos o sacrifício. Jesus foi o sacrifício por nós, para nos dar o que? Um exemplo. Jesus foi o grande sacrifício. Aliás, Jesus foi o único sacrifício para que nós pudéssemos aprender com isso. Jesus foi humilhado naquela cruz. Ele não foi apenas espancado, não. Se Jesus fosse apenas espancado, esbofeteado, isso é o cúmulo. Mas ele foi humilhado, querido. A Bíblia diz que ele, sendo o Todo-Poderoso, se despindo da sua glória, ele desceu aqui e pagou um preço alto por nós. Além da dor física, ele foi humilhado. Ele foi cravado naquela cruz diante de muita gente, praticamente nu. Isso foi o ápice da humilhação. Mas a Bíblia diz que ele não reclamou. Como um cordeiro, ele foi até o matadouro. E fez isso por quê, querido? Para que eu e você pudéssemos entender que não é contra carne ou sangue que nós temos que lutar. Não, mas contra essas hortes celestiais, espirituais, hortes malignas, contra o mal
que assola esse mundo, contra o príncipe desse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. E quando você desce um pouquinho, desce aqui 30 centímetros na escada, quando você coloca-se na sua condição, aí a Bíblia diz que o Senhor te exalta, querido. Esse banquete que está em cima da mesa, não é em busca de vingança, não. Jesus não desceu da cruz para matar o povo, não. Mas ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, quando você ora, Senhor, prepara um banquete diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com o teu Espírito Santo, porque o meu cálice se transborda. Você está passando uma lição. Você está esfregando a cara de Satanás no chão, para dizer, Satanás, teu problema é com o Senhor, não é comigo não. A tua situação tu vai resolver com o Senhor, não é comigo. Assim você massacra a cabeça da serpente. Como é que se massacra a cabeça da serpente? Quando você não entra numa parada direto com a serpente, querido. Quando você reconhece a sua situação diante de Deus. Tem umas pessoas que elas são pavio curto, não já ouviu falar, né? Aliás, nem tem pavio mais. Qualquer coisa... Não, a gente precisa dar uma pausa. E colocar o Senhor diante de nós. E nós ali, diante da situação. Diante da situação. A nossa luta não é contra o nosso irmão, mas contra o espírito que perturba o nosso irmão, contra as hostes que infernizam ali o nosso irmão. Então, o que nós temos que fazer? Orar por ele e repreender todo o mal, querido. Porque se nós formos botar a força do nosso braço, não vai dar certo. Antes nós precisamos o quê? É recuar e deixar isso nas mãos do Senhor. Recuar e deixar nas mãos do Senhor. Muitas vezes, querido, nós precisamos dar passos para trás, para que você possa o quê? Impulsionar um salto maior lá para frente. Quando você quer pular um buraco, você precisa dar passos para trás, para poder pegar um impulso maior. E é isso que Davi está dizendo. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Diga glória a Deus. É assim que funciona, querido. Certamente que a bondade do Senhor e a sua misericórdia, elas estarão conosco, querido. Não é maravilhoso? Elas estarão conosco. Mas se eu for com a minha força, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Não vai vir o bálsamo. Mas se eu entregar isso diante do Senhor, o Senhor resolve isso aí. Resolve essa parada, Senhor. A Bíblia diz que eu vou habitar para sempre na casa do Senhor. Nós precisamos, queridos, cada dia mais dessa intimidade com Deus. Buscar a sabedoria do Altíssimo. Pedir para Ele por misericórdia, para que abra a nossa mente. Abrir a nossa mente, para que nós possamos ser pessoas saudáveis espiritualmente. Rafinha falou sobre os benefícios da saúde física. E aqui eu poderia até acrescentar que os benefícios da saúde espiritual é você fazer uma maratona espiritual. Leia a Bíblia. Faça uma maratona espiritual na Bíblia. Determine um prazo. Diga, eu vou começar a ler dia tal e dia tal eu quero terminar isso aqui. É uma maratona. Corra essa maratona para o Senhor. Faça essa maratona. Beba da sabedoria de bons autores. Leia
tenha mais intimidade com Deus e coma esse alimento todos os dias, não deixe de comer. Um homem que não se alimenta espiritualmente da palavra, ele está fragilizado, querido. Precisa se alimentar. Eu não conheço ninguém que não se alimenta da palavra e continua firme. Não. A tendência dele é morrer espiritualmente. Então, coma dessa palavra, beba da sabedoria de Deus e faça uma maratona bíblica. Faça esse propósito diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero fazer esse propósito. Que o Senhor possa te abençoar e resplandecer o seu rosto sobre todos nós e nos dar a paz em nome de Jesus.